Hello, guys. Are you okay? Today we are going to talk about reported speech. What is reported speech? Oi, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o discurso indireto. Bom, olha só. Hoje é uma continuidade da nossa aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre o reported speech, tá? Só que nós fizemos uma introdução com directed speech. Ou seja, sobre o discurso direto. Então, primeiro eu expliquei sobre o discurso direto e depois eu comecei falando sobre o discurso indireto. E aí, nós discutimos um pouco sobre os pronomes, certo? Que os pronomes mudam, né? Então, quando eu falo de um jeito, se eu estou falando alguma coisa, quando alguém vai reproduzir o meu discurso, então a pessoa ou pode usar o meu nome, ou ela vai usar um pronome, certo? Que substitua o meu nome ou que faça referência a mim, ok? Só que hoje nós vamos conversar sobre os verb tenses ou auxiliar verbs. Ou seja, nós vamos falar sobre os tempos verbais e auxiliares verbais. Então, olha só. Eu também falei na aula anterior, certo? Que o tempo verbal muda. Por quê? Porque no discurso direto eu estou falando de uma coisa que ou que está acontecendo, ou de uma coisa que aconteceu comigo, tá? E quando alguém vai reproduzir essa fala, então alguém não está mais no momento da fala que eu estava quando eu falei. Então, claro que o tempo verbal vai mudar e vai ser sempre um tempo verbal anterior. Professora, o que é tempo verbal anterior? Um tempo verbal anterior é o seguinte: se eu estou falando aqui no presente e alguém vai falar depois de mim para reproduzir o que eu falei, então alguém vai falar um tempo verbal anterior ao momento que eu estava falando. Se eu estava falando no presente, então agora a pessoa vai reproduzir o que eu falei no passado, certo? Porque o que eu falei já passou. Se eu estou falando uma coisa no futuro, alguém vai falar também no futuro do pretérito, que no caso, em inglês, se eu falar alguma coisa com will, quando alguém for reproduzir, vai reproduzir com would. E se eu já falei alguma coisa no passado, né? Então alguém vai reproduzir no passado particípio. E assim vai. Tá? No módulo de vocês, esse assunto ainda está na página 16, tá? Igual a página que a gente comentou sobre os pronomes. É um segundo quadro, esse assunto está dividido em 3 quadros. Aí o primeiro é pronouns, o segundo é verb tenses, como eu já falei para vocês, e nós vamos falar sobre esse segundo quadro hoje, certo? Então, olhem só. Se as frases estiverem no presente, se alguém que está falando no discurso direto está falando alguma coisa no presente, então quando alguém reproduzir a fala dessa pessoa no discurso indireto, vai reproduzir no passado, certo? Se alguém está falando alguma coisa no present perfect, então quando a gente for reproduzir para o discurso indireto, a gente vai falar no past perfect. Se alguém já está falando alguma coisa que aconteceu no passado, então quando alguém for reproduzir, vai reproduzir no past perfect também. Se alguém vai falar alguma coisa no futuro, simples, então quando alguém for reproduzir, vai reproduzir no futuro condicional. Vamos lá para os exemplos. Então nós temos aqui, ó, I never understand you. Significa o quê? Eu nunca entendo você. She told me, ou seja, ela me contou. Ela me contou que nunca entende você, certo? Então, quando a gente for passar isso aí para o discurso indireto, então esse understand que estava no presente, agora vai para o passado. Olha só. She told me she never understood me. Ou seja, ela me contou que ela nunca me entendeu. Ou que nunca me entendia. Professora, eu senti falta do que você falou na tradução, mas na escrita não tem. Olha só, gente, esse que é o that, ele é opcional aqui nessa frase, tá? Eu poderia dizer, she told me that she never understood me, certo? Eu poderia usar o that aí. Então, ele tá opcional. A gente pode usar ou não. Ele tá como uma partícula de realce nessa frase, certo? Deixa eu dar um outro exemplo no presente agora. Não é mais no presente simples. É no present continuous agora, tá? Olha só. We are doing exercises. Ou seja, nós estamos fazendo exercícios. He explained. Tá? Então, quando a gente for passar para o discurso indireto, começa o seguinte. He explained, ou seja, ele explicou, tá? That, olha aí o that. They
were doing exercises. Então, era are going, agora fica were going. Então, o are, que estava no presente, agora fica no passado, were. E o doing fica do mesmo jeito, o doing, porque ele não tem que estar também, ele tem que estar no mesmo modo verbal, ou seja, se é gerúndio, tem que continuar gerúndio, a gente só muda o tempo verbal para um tempo anterior, tá? Vou dar mais um exemplo aqui agora no present perfect. Então, olha só, aqui tá, I have broken, ou have broken, aí, do present perfect, certo? The window. He admitted. Então, he admitted that he had broken the window. Ó, antes estava has broken, agora tá had broken, ok? Outro exemplo agora no present perfect continuous. Então, a gente vai manter também o continuous no discurso indireto. Então, aqui o exemplo é I have been waiting since the morning. He complained. Então, a gente começa assim, ó. He complained that, opcional também. He had been waiting since the morning, tá? Ou seja, que ele reclamou, né, de que estava esperando, de que esperou desde manhã. Então, ele estava ali numa ação contínua no passado, tá? Desde manhã. Então, nós vamos agora para uma frase no past simple, no presente simples. Então, she went, aí com verbo irregular. Went é a forma irregular, né, no passado simples, do verbo go. Então, she went to Rome. Ou seja, ela foi para Roma. I thought, né? Eu pensei. Então, quando a gente vai passar para o discurso indireto, fica I thought that she had gone to Rome. Então, significa o quê? Eu achei que ela tinha ido para Roma. E um outro exemplo agora é com o passado continuous, né? Então, nós temos he was thinking, ó, verbo to be no passado, was thinking, com ing, thinking, tá? Então, he was thinking of buying a new car. She said. Então, fica she said he had been thinking of buying a new car. A tradução fica, ela disse que estava pensando, o que tinha pensado, né, em comprar um carro novo, certo? E para finalizar, um exemplo com o futuro, né, simples, com will. Então fica, I will come on Sunday. He reminded me. Então, quando a gente vai passar para o discurso indireto, fica, he reminded me that he would. Então, o que era will antes, ó, I will, agora fica would, tá? He would come on Sunday. E sempre prestando atenção nos pronomes também, porque como eu expliquei o pronome primeiro, mas a gente também não pode esquecer os pronomes aqui não, tá? Então, olha só, sempre quando alguém diz, ela reclamou, então, ela reclamou que alguém fez o quê? Então, se eu disse a frase, por exemplo, na frase que eu digo, eu fui para Roma, fulana achou, então a gente coloca, fulana achou que... Aí eu vou usar eu de novo? Não, então eu vou usar, dependendo de qual seja o gênero da pessoa, ele ou ela tinha ido para Roma, tá? Se eu estou falando somente com duas pessoas, então eu achei que você tinha ido a Roma, então nesse sentido, certo? Pessoal, tem atividade para vocês, certo? Sobre esse assunto, na página 114. Na aula anterior, nós fizemos a 113, questão 1 e questão 2. Agora, na 114, nós temos a questão 3 ainda do exercício de aplicação. E aí, nós temos questão 4 e questão 5 de atividade extra. Ok? Aí, eu gostaria que vocês fizessem, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, no grupo ou no privado, ou podem falar comigo pelo Classroom. Espero que vocês tenham entendido e um beijo até sexta-feira.